Bradesco. Entre nós, você vem primeiro. Boa noite. Boa noite. O Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas, foi fechado durante essa madrugada depois que um homem morreu atropelado na pista. Ele fazia um serviço de manutenção quando foi atingido por um veículo de uma empresa terceirizada. A frente da caminhonete ficou amassada. O veículo era dirigido por um prestador de serviços de uma empresa de engenharia. A vítima, Rodrigo Barros, de 46 anos, trabalhava em outra terceirizada. A pista estava fechada para a manutenção. Imagens das câmeras de segurança mostram a movimentação de viaturas logo após o acidente. Os dois faziam manutenção na pista e o autor desse fato, inclusive, já foi ouvido pela delegacia e foi liberado, e agora a gente está aguardando a conclusão da investigação. De acordo com o boletim de ocorrência, o motorista disse que não viu a vítima, que estava fora do alcance dos faróis e sem um colete refletivo corretamente posicionado. Ele voltava de um serviço de avaliação de atrito na pista e afirmou ter acionado o socorro imediatamente após o atropelamento. A morte foi constatada ainda no local. O motorista deve responder por homicídio culposo, quando não há intenção de matar. A perícia vai determinar a velocidade do carro no momento do impacto. O Ministério Público do Trabalho instaurou procedimento para apurar o caso. O aeroporto ficou fechado por 5 horas. Neste áudio, a torre de controle informa a um piloto sobre o acidente. A gente não vai reabrir após obras devido a um acidente que ocorreu na pista durante a obra. Muito obrigado pela informação. Voos para Curitiba, Porto Alegre e Rio de Janeiro foram cancelados. Outros 12 tiveram atrasos. Eles anunciaram que estava cancelado o voo. A gente veio aqui para o aeroporto e depois eles anunciaram um voo às 4h35 da manhã. A concessionária que administra o aeroporto informou que lamenta o ocorrido e presta apoio às investigações. Governo apresenta ao Supremo plano para reembolsar vítimas de fraudes do INSS. Presidente Lula chega à Argentina para a cúpula do Mercosul, horas depois de confirmar acordo com países da Europa. Marina Silva sofre ataque de deputados em sessão na Câmara. Nos Estados Unidos, rapper é condenado por envolvimento com a prostituição, mas absolvido dos crimes mais graves. Europa já registra 8 mortes por causa do calor extremo. No Brasil, Santa Catarina tem a menor temperatura do ano, 10 graus abaixo de zero. E no futebol, clubes corrigem erros e recuperam jogadores machucados, de olho no Brasileirão. Oferecimento Bradesco, cartões de crédito com benefícios de estrela de cinema. A gente tem um alerta para você que precisa fazer ou renovar a carteira de habilitação. Criminosos estão criando sites completos que imitam os oficiais para oferecer esse serviço. Por isso, muito cuidado com o que você acessa quando faz uma busca, porque nesses endereços falsos, a taxa cobrada não garante o serviço, o dinheiro vai direto para a conta dos criminosos. A página aparece em destaque no site de busca. A aparência é a mesma da oficial, mas o endereço é outro. Neste curso de formação de condutores na Grande São Paulo, as fraudes também são assunto em sala de aula. O correto é desconfiar. Ninguém faz milagre. A gente já orienta devido os alunos terem parentes numa renovação. E quando se trata de taxas, né, eles vão ter que acessar um portal. É o portal do Detran, não existe outro. O falso serviço pede que o interessado digite a senha do gov.br e, ao fim do cadastro, pague uma taxa de quase R$ 180 via Pix. O valor é maior que o oficial e o dinheiro vai para a conta dos estelionatários. O Ministério dos Transportes faz um alerta. Serviços relacionados à carteira de motorista, como a primeira habilitação, renovação, segunda via, inclusão de categoria ou permissão internacional para dirigir, devem ser solicitados apenas pelo site do Detran de cada estado. A verificação é simples. Dá para identificar se o site é confiável com um detalhe no endereço. Serviços públicos no país, a grande maioria vai ter o final gov.br.
Se você está entrando num site que tem um final .icu, .gor, seja lá qual for, a chance de estar sendo vítima de um golpe é muito grande. Segundo a Associação Brasileira das Autoescolas, além do prejuízo financeiro, o objetivo dos criminosos é obter os dados pessoais das vítimas. Para poder cometer alguma outra fraude, não só no sistema financeiro, como também em sites de compras e assim por diante. A Polícia Civil do Rio de Janeiro fez uma nova perícia no corpo de Juliana Marins para detalhar as circunstâncias da morte da brasileira que caiu da trilha de um vulcão na Indonésia. O resultado deve sair em até 7 dias. Os novos exames, feitos no Instituto Médico Legal do Rio, foram acompanhados por um perito da Polícia Federal e por um especialista que representou a família de Juliana. O procedimento foi um pedido dos parentes da publicitária, insatisfeitos com o laudo de necrópsia emitido por autoridades da Indonésia. O documento indicou que a jovem morreu por hemorragia interna 20 minutos depois de uma queda, mas não especificava em que dia o impacto teria acontecido. Agora é a gente esperar o laudo da nova autópsia e ver o que sai, né? O que a gente tem de informação. O corpo de Juliana chegou ontem ao Brasil. Os exames no Instituto Médico Legal duraram cerca de 2h30 e terminaram no fim da manhã. De acordo com a Polícia Civil, o laudo da necrópsia deve ficar pronto em até 7 dias. Com a liberação do corpo, a família anunciou que o velório de Juliana está marcado para esta sexta-feira e será aberto ao público. Hoje, o governo da Indonésia anunciou que estudos serão feitos para melhorar a segurança nos parques do país. O projeto inclui a instalação de placas com alerta de riscos e a construção de uma base com equipamentos de resgate na trilha do Monte Rinjani, onde Juliana morreu. O JR traz para você agora os números da produção da indústria no país, números divulgados pelo IBGE. Você vai notar que em maio nós tivemos um recuo, olha aqui, ó, de 0,5% em relação ao mês de abril. E essa queda foi puxada principalmente pelo setor de veículos, uma queda de quase 4%. No acumulado de 12 meses, no entanto, o saldo ainda é positivo, tá ali, ó. 2,8%. E na comparação com maio do ano passado, o desempenho da indústria aumentou, mais de 3%. A Força Aérea Brasileira vai usar caças com mísseis durante a reunião da cúpula do BRICS. O encontro vai acontecer nos dias 6 e 7 de julho, no Rio de Janeiro. Uma operação integrada do Exército, Marinha e órgãos de segurança pública vai reforçar a proteção às autoridades que estarão no evento. Uma quadrilha que extraiu ilegalmente 19 mil toneladas de minério de ferro foi alvo de uma operação da Polícia de Minas Gerais. Os crimes aconteceram na zona rural da cidade de Grão-Mogol. Caminhões, tratores e documentos foram apreendidos. Ninguém foi preso. Os voos de balão foram retomados hoje em Praia Grande, sul de Santa Catarina. A atividade tinha sido interrompida depois que um balão pegou fogo e caiu no mês passado. 8 pessoas morreram. O acidente ainda é alvo de investigação. O frio continua congelante em várias regiões do país. Aproveita e já me conta, o que você faria se encontrasse menos 10 graus lá fora? Acho que eu nem sairia da cama. Já não sairia das cobertas, né? Pois essa foi a temperatura registrada numa cidade de Santa Catarina. A gente vai te levar para agora. É a temperatura mais fria do Brasil nesse ano. 10 graus negativos. Foi tanto frio que a água do chafariz congelou. Os termômetros em Bom Jardim da Serra, em Santa Catarina, chegaram a marcar 10 graus abaixo de zero no amanhecer desta quarta-feira. Em Urupema, os termômetros chegaram a 7 graus negativos. Em São Joaquim, árvores congelaram com a temperatura de menos 4 graus. Mesmo assim, teve gente que acordou cedo para tirar foto. No Rio Grande do Sul, 29 municípios registraram temperaturas negativas. A mais baixa foi em Getúlio Vargas, no norte do estado. Em Veracruz, a 160 quilômetros de Porto Alegre, a geada transformou a paisagem do campo em uma cena de cinema. Aqui em Porto Alegre, os termômetros registraram mínima de 2 graus.
A previsão do Instituto Nacional de Meteorologia é de que as temperaturas fiquem até sexta-feira cerca de 5 graus abaixo da média prevista para esta época do ano no sul do país. A gente está com uma massa de ar polar atuando aqui no estado e ela que está baixando essas temperaturas e está indo em direção, ao sudeste e ao norte do país também. Na capital gaúcha, 450 pessoas em situação de rua já foram levadas para abrigos. Muito frio também na região sudeste. As cidades de São Paulo e Rio de Janeiro registraram a tarde mais gelada do ano. Vamos conversar com a Lidiane Sayuri e saber como é que ficam as temperaturas amanhã. Lid, muito boa noite. Tem alerta de chuva também, além do frio? Tem sim, Mariana, principalmente pela quantidade de água acumulada. Boa noite para você. Edu, boa noite. E boa noite para você que está conosco. A infiltração de umidade vinda do oceano mantém as nuvens de chuva sobre a costa do Sudeste. No litoral sul paulista, na região metropolitana de São Paulo e na área de Juiz de Fora, no sul de Minas, o volume de água pode chegar a 50 milímetros. No litoral norte de São Paulo e no litoral do Espírito Santo, o acumulado pode chegar a 100 milímetros. Destaque para o Rio de Janeiro, que pode atingir 150 milímetros, 3 vezes mais do que o esperado para o mês inteiro em apenas 4 dias. Quinta-feira com chuva a qualquer hora na capital paulista, faz até 13 graus. No Rio de Janeiro tem alerta de chuva forte, máxima de 21. No Recife, esquenta até os 28 e as pancadas vêm à noite. Hoje, os maiores acumulados de chuva caíram sobre o Sudeste e o Nordeste. Nas imagens de satélite, vemos boa parte do país com céu aberto. Amanhã, a frente fria avança sobre o litoral do Espírito Santo e da Bahia. Entre as regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste, o ar polar mantém as temperaturas baixas. À tarde, faz até 16 graus em Porto Alegre. Em Belo Horizonte e em Cuiabá, 23. Em Fortaleza, 30. E até 29 em Porto Velho. Tempo Delivery. O Alexandre é de Bombinhas, Santa Catarina. Olá, Alexandre. Os próximos dias serão de tempo estável, sem chuva e com máximas entre os 17 e os 19 graus. Apareça por aqui também. Poste seu pedido nas redes sociais com o nome de uma cidade e a hashtag você no JR. Mariana, Edu. Obrigada, Lid. Já na Europa foram registradas pelo menos 8 mortes relacionadas à onda de calor extremo desse ano. Cerca de 300 pessoas foram atendidas com sintomas de insolação na França. Uma turista americana passou mal durante a visita ao Palácio de Versalhes. Chegou a ser levada ao hospital, mas não resistiu. Há registros de mortes também na Itália e na Turquia, onde o calor extremo afeta especialmente idosos e turistas. Na Espanha, os termômetros passaram dos 40 graus nesta quarta-feira. Além das altas temperaturas, o país enfrenta vários focos de incêndio florestal. As queimadas também atingem a Grécia e a Turquia. E os caminhoneiros brasileiros que estão parados há 7 dias na fronteira entre o Chile e a Argentina por causa de uma enorme nevasca. Nas imagens, a rodovia aparece coberta pela neve. Segundo os motoristas, a altitude e as temperaturas de até 17 graus negativos dificultam a respiração e até o funcionamento do sistema de aquecimento dos veículos. Nesta quarta-feira, os caminhoneiros começaram a receber apoio das autoridades locais, mas ainda não há previsão para a liberação de todos eles. E você vai ver a seguir. Lula desembarca na Argentina para assumir a presidência do Mercosul depois de anunciar acordo com os países europeus. E a Advocacia Geral da União apresenta um acordo para viabilizar o pagamento das vítimas de descontos indevidos no INSS. O governo deve divulgar na próxima semana calendário de ressarcimento de aposentados e pensionistas prejudicados por fraudes. Milhares de baianos foram às ruas hoje para celebrar o Dia da Independência do Brasil na Bahia. O presidente Lula participou das comemorações. 2 de julho, data histórica que levou milhares de pessoas ao centro antigo de Salvador. Dia de comemorar a expulsão definitiva das tropas portuguesas do Brasil.
e a consolidação da independência. Como é feriado estadual, as comemorações se espalham pela capital e interior, exaltando o orgulho dos baianos pelos 202 anos de independência. Uma independência nossa, entre nós mulheres que já veio de antes, Maria Filipa, Maria Quitéria, Joana Angélica, né? E aí a gente pega o ritmo e seguimos o caminho delas também. O presidente Lula encaminhou esta semana ao Congresso Nacional um projeto de lei para tornar o 2 de julho o Dia Nacional da Consolidação da Independência do Brasil. Pela manhã, Lula também participou das comemorações nas ruas em Salvador. Lula desfilou em cima de uma caminhonete. Ele não discursou, mas segurou um cartaz defendendo a taxação dos super ricos. O governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues, participou do desfile ao lado do presidente. Para mim, a forma que nós temos de criar essa data no coração do brasileiro é pela escola, não tem outra. A população baiana e brasileira vai entender o significado real desse 2 de julho. Depois da Bahia, o presidente Lula viajou para a Argentina, onde vai assumir a presidência temporária do Mercosul. O presidente desembarcou em Buenos Aires no começo da noite. Ao chegar na Embaixada do Brasil, desceu do carro e cumprimentou apoiadores. Amanhã, Lula participa da reunião dos chefes de Estado do Mercosul e receberá oficialmente a presidência rotativa do bloco, que atualmente está com a Argentina. Esta é a primeira viagem de Lula ao país desde que Javier Milei assumiu o governo em dezembro de 2023. O presidente Lula recebeu autorização da Justiça Argentina para se encontrar com a ex-presidente Cristina Kirchner, que cumpre pena de prisão domiciliar aqui em Buenos Aires. Segundo o Palácio do Planalto, Lula vai visitar Kirchner nesta quinta-feira, depois da cúpula do Mercosul. Hoje foi anunciado o acordo comercial entre o Mercosul e o Bloco Europeu, formado por Suíça, Islândia, Noruega e Liechtenstein, países que não fazem parte da União Europeia. Em alguns casos, as tarifas para produtos industrializados e agropecuários serão zeradas. A medida deve entrar em vigor ainda este ano. Esse acordo dará uma cobertura mais ampla ainda, quase que total, dos países da Europa para os interesses comerciais do Mercosul. O ministro Fernando Haddad foi questionado sobre a derrubada do decreto que elevava as alíquotas do IOF e negou qualquer crise entre o governo e o Congresso. Nunca uma lei enviada pela área econômica saiu do jeito que entrou, ela sempre passou por alterações e sempre essas alterações foram pactuadas em torno de um acordo. Então não há por que mudar esse procedimento. De toda forma, esse desconforto institucional, essa crise provocada pela derrubada do aumento do IOF, se tornou um dos principais temas em debate no Fórum em Lisboa, que reúne autoridades brasileiras na capital portuguesa até a próxima sexta-feira. A crise entre Congresso e Planalto foi citada em palestras e nos bastidores do evento. O impasse ganhou mais força depois que o governo judicializou a decisão que revogou o aumento do IOF. O deputado Pedro Paulo, do PSD, disse que a medida provisória apresentada pelo governo como alternativa para aumentar a arrecadação não tem apoio no legislativo. A medida provisória, ela complementa esse grau de insatisfação que tem de uma decisão do governo de produzir a tentativa de reequilíbrio das suas contas só com aumento de receita, só com revisão de alíquotas. A judicialização do tema foi criticada. A gente acaba transferindo para o Supremo a responsabilidade de dar a última palavra num tema que é eminentemente político. São os políticos judicializando a política, o que não é bom para a democracia. Os encontros entre representantes dos três poderes aqui no Fórum mostram que a judicialização aumentou a tensão entre Congresso e Planalto, antecipando as discussões sobre as eleições do ano que vem. O presidente vive hoje o seu pior momento na popularidade e buscou agora essa alternativa de enfrentamento com o Congresso Nacional, uma forma de se capitalizar politicamente. Isso é um erro, vai nos dividir e não tem chance disso dar certo. O advogado-geral da União, Jorge Messias, disse que o governo está aberto ao diálogo. O que está em jogo e a nossa preocupação que o Supremo aprecia é um princípio, que é um princípio que é fundamental para a nossa democracia, que é o princípio da separação de poderes.
O ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, defendeu que a decisão sobre o IOF seja feita pelo STF. Na democracia brasileira, o Supremo Tribunal Federal, e o nome já diz tudo, é a Suprema Corte do país que vai resolver a divergência de opiniões entre o Legislativo, no caso, e também o Executivo, quanto ao aumento das alíquotas ou o direcionamento das alíquotas do IOF para um determinado setor. No mercado financeiro, o dólar fechou em queda nesta quarta-feira. A moeda americana caiu 0,74%, cotada a R$ 5,42, e esse é o menor valor desde agosto do ano passado. A Bolsa de Valores também caiu. O Ibovespa recuou 0,36%, atingindo pouco mais de 139 mil pontos. A gente já está voltando para te mostrar como uma adutora se rompeu, alagou casas e causou destruição em São Paulo. E ainda a operação prende suspeito de chefiar quadrilha especializada em furto de petróleo. Estamos de volta para você saber que moradores da zona norte de São Paulo foram acordados por um rio de lama na porta de casa. E foi por causa do rompimento de uma adutora em frente a uma obra. Um imóvel foi interditado e o pior, vai ter que ser demolido. Estas imagens foram gravadas momentos depois do rompimento da adutora. A água jorrou por 3 horas. Este vídeo mostra o buraco na tubulação. O rompimento foi nesta rua, em frente a um terreno onde eram realizadas obras para a construção de um prédio. A casa ao lado ficou totalmente danificada. É uma dor muito grande perder uma casa que os meus pais construíram, né, com tanto sacrifício. Embargaram a casa, né, não tem mais jeito, eles vão demolir a casa, né. Agora a história chegou no fim, né, infelizmente. O condomínio, que fica na rua de baixo, também teve muitos prejuízos. Veio uma grande quantidade de lama, de água e tomou conta de tudo. Olha só, essa aqui é a quadra do condomínio. Aqui, ó, eu estou andando sobre lama. A piscina ficou dessa cor, completamente escura, e toda a área comum do prédio está tomada de lama. A concessionária de abastecimento de água confirmou o rompimento da adutora. Garantiu trabalhar para que tudo volte à normalidade e que vai ressarcir todos os prejuízos. Sem água e energia, alguns moradores decidiram deixar o apartamento. A Defesa Civil já veio, disse que não tem risco no prédio, mas nós não temos condição de ficar aqui. Uma quadrilha especializada em furtar petróleo foi alvo de uma operação da polícia e do Ministério Público no Rio de Janeiro. O grupo é suspeito de agir em outros 3 estados. Foram cumpridos 14 mandados de busca e apreensão e 3 de prisão preventiva no Rio de Janeiro e em Minas Gerais. Márcio Gabri foi capturado em Além Paraíba, na zona da Mata Mineira. Ele seria um dos chefes da quadrilha. Franz Dias Costa já estava preso e o irmão de Márcio, Mauro Gabri, é considerado foragido. Segundo a polícia, os 3 fazem parte de uma organização que furtava petróleo bruto dos dutos da Transpetro. Os investigadores descobriram que o grupo também furtava petróleo na Bahia, Espírito Santo e Minas Gerais. Os suspeitos já tinham sido alvo de outras 5 operações. Eles usavam contas de laranjas e carros alugados. Numa segunda fase, inicia a investigação financeira. Vamos começar a pedir quebra de sigilo fiscal, sigilo bancário, a partir daí para começar a entender quanto eles movimentam nessa empreitada criminosa. O grupo se tornou alvo após uma tentativa de furto na região de Rio das Flores, no interior fluminense, em agosto do ano passado. A polícia descobriu um túnel de 7 metros de extensão projetado para acessar a tubulação. Muito importante para evitar uma tragédia ambiental, pois se essa perfuração fosse feita, poderia haver uma contaminação do Rio Paraíba do Sul, que passava nas imediações e abastece 3 estados. As defesas dos investigados não se manifestaram. Essa agora é para aposentados e pensionistas que tiveram descontos irregulares nos seus benefícios.
A Advocacia Geral da União, enfim, apresentou ao Supremo um plano para devolver os valores descontados de maneira irregular. Vamos a Brasília com Luiz Fara Monteiro. Fara, o que todo mundo quer saber é quando é que começa essa devolução, né? Boa noite. Afinal de contas, tiveram dinheiro descontado sem autorizar, né, Edu? Boa noite para você, para a Mariana e para todos que acompanham o JR essa noite. Olha, os valores ressarcidos serão atualizados pela inflação. Hoje, na Câmara dos Deputados, o ministro da Previdência disse que vai divulgar o calendário de pagamento já na próxima semana. O encontro na Câmara foi solicitado pelo relator do projeto de lei que proíbe descontos indevidos no pagamento de aposentados e pensionistas. Precisamos ouvir os órgãos envolvidos, cobrar medidas efetivas de reparação e proteção e garantir a defesa do direito dos nossos cidadãos mais vulneráveis, aposentados e idosos. O Ministério da Previdência Social foi representado pelo secretário executivo. Talvez na próxima semana já tenhamos o anúncio do calendário de pagamentos. Assim que o acordo for assinado no Supremo Tribunal Federal. A Advocacia Geral da União apresentou ao STF o acordo de conciliação para viabilizar o ressarcimento. O governo federal vai editar uma medida provisória com a abertura de crédito para pagar os aposentados e pensionistas que sofreram descontos entre 2020 e 2025. Todos os valores devolvidos serão corrigidos pela inflação. Até o momento, quase 4 milhões de pessoas questionaram os descontos em folha. No total, são 9 milhões de prejudicados. Por isso, o Ministério da Previdência deve fazer uma busca ativa nas regiões Norte e Nordeste, onde existe a possibilidade de um maior número de beneficiários que ainda não contestaram os valores. O que se consignou, o que se demonstrou foram graves fragilidades com relação aos controles existentes, tanto no INSS quanto na Dataprev, com relação à averbação desses descontos. Os Ministérios da Saúde e da Educação anunciaram um mutirão de cirurgias, exames e consultas em todo o país. A expectativa é realizar no próximo sábado quase 8 mil atendimentos em hospitais universitários. A ação faz parte do programa Agora Tem Especialistas e vai mobilizar 45 hospitais universitários federais. Nós vamos fazer no dia 5 de julho, o primeiro, que será de 3 esse ano, o maior e mais diverso mutirão de cirurgias da história do Sistema Único de Saúde, cobrindo o Brasil inteiro. A expectativa é realizar 7.800 atendimentos nas especialidades de oncologia, cardiologia, ortopedia, oftalmologia e saúde da mulher. Serão 1.200 consultas, 5.600 exames e pelo menos 1.000 cirurgias. Os procedimentos serão realizados por ordem de prioridade em pacientes que estão na fila de espera. Não tem nada pior de uma família, de uma mãe, de um idoso, ter que esperar meses ou muitas vezes anos por um tratamento ou por uma cirurgia. Então, o objetivo é garantir, utilizar toda essa rede federal de hospitais universitários, para reduzir fila e garantir o atendimento mais rápido à população do SUS nesse país. O programa Agora Tem Especialistas também abriu prazo de credenciamento para hospitais privados, clínicas e empresas da área da saúde que pretendem oferecer serviços especializados para pacientes da rede pública a partir de agosto. A ideia é que as instituições troquem dívidas tributárias com a União por atendimentos médicos. O ex-presidente Jair Bolsonaro cancelou todos os compromissos públicos agendados para julho. Bolsonaro recebeu ordem médica para ficar em repouso absoluto. O ex-presidente fez uma endoscopia na manhã desta quarta-feira. O exame detectou uma intensa esofagite com processo inflamatório, erosões da mucosa esofágica e gastrite moderada. Os médicos orientaram que Bolsonaro fique em repouso domiciliar com dieta regrada e moderação na fala. Nas redes sociais, o ex-presidente disse que crises de soluços e vômitos se tornaram constantes, o que o impede de falar. A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, foi alvo de novos ataques no Congresso Nacional. Marina Silva participava de uma audiência sobre desmatamento e queimadas na Comissão de Agricultura da Câmara dos Deputados. Durante a sessão, o deputado Evair de Mello fez críticas à ministra. Essa sua incoerência, assim, realmente, ela desculpa a expressão, a senhora usa muito isso, ela nos irrita. Porque se a senhora fosse coerente, não tem problema.
A senhora tem dificuldade com o agronegócio, porque a senhora nunca trabalhou, a senhora nunca produziu, não sabe o que é prosperidade construída pelo trabalho. Marina se defendeu. Deputado, eu tenho trabalhado muito, mas a história, ela só é enxergada por aqueles que a querem enxergar. E existe uma tecnologia chamada negacionismo. Não vê a história, não vê os fatos. Em maio, a ministra já tinha sido alvo de ataques durante uma audiência no Senado. O desrespeito, às vezes, é a única coisa que as pessoas que não conhecem o respeito são capazes de oferecer. Outras notícias de Brasília estão disponíveis para você que acessa o r7.com. De volta a São Paulo, Mariana e Edu. Obrigado, Fará. E na próxima segunda-feira, dia 7, às 9 horas da noite, estreia a superprodução Paulo, o Apóstolo. E nós aqui do Jornal da Record já estamos percorrendo os lugares por onde Paulo passou para levar a mensagem de Jesus em reportagens especiais. É uma viagem emocionante. Hoje a gente vai conhecer juntos a ilha onde o apóstolo se abrigou depois de sobreviver a um naufrágio. Em uma ilha no mar Mediterrâneo, um mergulho num passado distante. Nas águas, um grupo de estudantes universitários busca vestígios de embarcações. Durante os tempos do Império Romano, essa região era uma importante rota de comércio. Ao lado do Titanic, eu acredito que o naufrágio de Paulo é o mais famoso do mundo. Tim Gambin é professor da Universidade de Malta e coordena o trabalho. Ele revela que o grande sonho é encontrar uma pista do acidente marítimo que ocorreu há cerca de 2000 anos e mudou para sempre a história da região. Eu desejo que eu possa encontrar a embarcação do apóstolo Paulo e estudá-la para o resto da minha carreira. Esse naufrágio foi um milagre. O barco estava caindo aos pedaços já. Todo mundo sabendo que ia morrer. Levar a palavra do cristianismo pelo mundo fez com que as autoridades da época se sentissem desafiadas. E Paulo fala, olha, me leva até César. Eu quero explicar a minha situação para César. Em Jerusalém, Paulo acaba preso e é conduzido pelo mar Mediterrâneo para ser julgado em Roma, o coração do império. Vem a tempestade e aí acontece o naufrágio e ele vai chegar na famosa ilha de Malta. Nós vamos embarcar agora para navegar pela costa da ilha de Malta e tentar entender um pouco melhor como aconteceu o naufrágio da embarcação onde estava o apóstolo Paulo. É possível dizer que o apóstolo Paulo esteve aqui no mar 2000 anos atrás? Nós temos os artefatos encontrados no mar, temos o estudo do solo. Tudo isso se encaixa exatamente com o que está escrito no livro dos Atos dos Apóstolos. Então, é muito difícil dizer que este não é o lugar. O mergulhador Mark Gatt conta que foi nesse ponto do mar que cerca a ilha de Malta que ele encontrou uma âncora de chumbo com inscrições egípcias. A 36 metros de profundidade, aqui nesta área, foram descobertos muitos artefatos da época romana. O pesquisador acredita que o acidente ocorreu exatamente aqui, na Baía de Salina, local que coincide com a descrição bíblica. Lucas, que estava viajando com Paulo, disse que eles estavam em um navio egípcio. Eles não estavam em um navio romano. Então, ter uma âncora com nomes de deuses egípcios é muito significativo. A Bíblia menciona que Paulo embarcou em um navio de Alexandria, cidade do Egito. A âncora que foi encontrada aqui é muito diferente de todas as âncoras romanas descobertas em volta de Malta. Isso mostra que foi um navio muito grande. Paulo faz uma oração no meio dessa tormenta toda lá e ele fala, olha, não saiam no barco porque quem fica aqui, Deus vai livrar. Paulo chegou em Malta como prisioneiro, mas foi tratado com muita hospitalidade durante os 3 meses em que passou na ilha.
O naufrágio no mar Mediterrâneo será retratado de forma surpreendente na superprodução Paulo, o Apóstolo. Serão grandes eventos e será retratado de acordo com a grandiosidade que o texto nos mostra. Vai ser um capítulo inteiro de naufrágio. O capítulo inteiro é um evento, praticamente um filme. O difícil é achar, né, nessa série, o que não é de emoção. Então, assim, ela é emoção pura do começo ao fim. Paulo, o Apóstolo, estreia dia 7 de julho, às 21h. Próxima segunda-feira. Você vai ver a seguir: o rapper P. Diddy é condenado por envolvimento com a prostituição, mas é inocentado pelos outros crimes. No futebol, a expectativa pela volta do Brasileirão. As vantagens dos times que treinaram e descansaram no meio do ano para a sequência do Campeonato Brasileiro. O rapper P. Diddy foi considerado culpado de duas acusações relacionadas à prostituição, mas foi absolvido dos crimes de extorsão e tráfico sexual. Com essa sentença, ele se livrou da pena de prisão perpétua. A mãe do astro do hip-hop chegou confiante ao tribunal. O julgamento federal durou 8 semanas. O veredito foi anunciado nesta quarta-feira. Sean Diddy Combs foi considerado culpado apenas em 2 acusações de transporte de pessoas para prostituição. O rapper foi absolvido dos processos envolvendo tráfico sexual e extorsão, que poderiam render prisão perpétua. De acordo com a promotoria, os crimes foram praticados entre 2007 e 2024, em festas regadas a drogas e sexo sem consentimento. A data da sentença ainda não foi definida. As 2 condenações somadas podem resultar em até 20 anos de prisão. O advogado de P. Diddy não escondeu a satisfação com o veredito de hoje. Nada mal, comentou ao sair do tribunal. No fim da tarde, a justiça americana negou liberdade ao rapper, após a defesa oferecer o pagamento de fiança. O presidente dos Estados Unidos tenta garantir apoio ao pacote fiscal, que aumenta o orçamento para a segurança. Donald Trump quer que o projeto seja votado esta semana. Depois de uma aprovação apertada no Senado, o pacote fiscal de Donald Trump está de volta à Câmara dos Deputados. O presidente americano quer que a proposta passe antes de 4 de julho, depois de amanhã. A data coincide com o feriado da independência dos Estados Unidos, um dos mais importantes do país. Hoje, o presidente da Câmara disse estar preocupado com a falta de quórum para votar o tema. Até mesmo o mau tempo virou motivo de preocupação, já que vários voos atrasaram e podem impedir que deputados cheguem a tempo a Washington. A proposta deve elevar em mais de 3 trilhões de dólares a dívida nacional em 10 anos. Pelas redes sociais, o presidente escreveu: "Nosso país vai lucrar uma fortuna esse ano, mas só se o grande e belo projeto for aprovado." Uma semana antes do fim da trégua tarifária imposta por Donald Trump, a Casa Branca segue negociando acordos comerciais com diferentes países. O Brasil ainda não está na lista das nações que fecharam negócio. Nesta quarta-feira, o presidente dos Estados Unidos anunciou que chegou a um consenso com o Vietnã. Trump explicou que o acordo prevê tarifas de 20% sobre todos os produtos do Vietnã que entram nos Estados Unidos e de 40% sobre mercadorias que não são produzidas no país, mas chegam por meios de transporte vietnamitas. A diferença é para evitar que a China use o Vietnã para pagar menos impostos. Antes, os tributos eram de 46% nas 2 modalidades. O primeiro-ministro de Israel voltou a garantir hoje que vai libertar os reféns e acabar com os terroristas da faixa de Gaza. As operações israelenses voltaram a destruir infraestruturas do grupo terrorista. Mas o Hamas mostrou ainda ter um arsenal que pode representar uma ameaça. O sargento Yaniv Michalovich, de 19 anos, morreu após ser atingido por um míssil antitanque no norte da faixa de Gaza. 3 militares ficaram feridos. Os terroristas também lançaram 2 foguetes que foram interceptados.
O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu disse que Israel vai atingir os 2 objetivos na guerra em Gaza: o retorno dos reféns e a derrota completa do grupo terrorista Hamas. A declaração foi vista como uma resposta às críticas de que isso seria impossível. Estou dizendo a vocês, o Hamas não existirá mais, disse Netanyahu. Edith Oel, mãe de um dos reféns, acredita que a pressão internacional poderia ajudar. Meu filho está morrendo de fome. É uma questão humanitária, disse. O primeiro-ministro não comentou a declaração do presidente americano sobre uma possível trégua. Donald Trump afirmou que Israel aceitou as condições para um cessar-fogo de 2 meses. O grupo Hamas disse em nota que estuda a proposta. Agora um drama que vem do Rio de Janeiro. Os pais de um adolescente lutam na justiça para que o filho receba tratamento pelo SUS. O garoto tem uma doença rara e que não tem cura. Mas o remédio que pode amenizar os sintomas custa R$500 mil por mês. Lucas Fernandes tenta levar a vida como qualquer outro adolescente de 16 anos. Mas não tem sido uma tarefa fácil. Aos 5 anos, ele foi diagnosticado com atrofia muscular espinhal tipo 3. A doença conhecida como AMI é rara e degenerativa. Ela afeta os neurônios responsáveis pelos movimentos voluntários do corpo, como respirar, engolir e andar. Os prognósticos eram um dos piores possíveis e aí nós começamos a correr atrás para ele ter uma vida melhor, uma estabilidade para ele não cair tanto, porque ele caía muito. Lucas faz terapias respiratórias e motoras e toma 6 remédios diferentes todos os dias. A esperança da família está em uma medicação que custa R$500 mil o frasco. Ela não cura, mas ela melhora bastante. Então, pessoas que nem andavam e estão andando, voltou a andar. É o nosso sonho esse remédio, para que estacione e meu filho tenha uma qualidade de vida melhor. Os pais de Lucas entraram na justiça para conseguir o medicamento pelo SUS, mas até o momento os pareceres foram desfavoráveis. O Ministério Público e a Justiça Federal argumentam que não há evidências comprovadas de que o remédio melhore a qualidade de vida do paciente. Para a presidente do Instituto Nacional de Atrofia Muscular Espinhal, quem tem AMI tipo 3 está sendo negligenciado pelo SUS. Os pacientes com AMI tipo 1 e AMI tipo 2 têm acesso aos tratamentos. Já os pacientes com AMI tipo 3, infelizmente, ainda não têm acesso a nenhum tratamento pelo SUS. Em nota, o Ministério da Saúde afirmou que a Comissão Nacional de Incorporação e Tecnologias do SUS não recomenda o uso do medicamento na rede pública para tratar a doença AMI tipo 3. Entre os critérios avaliados estão efetividade e segurança. Hoje à tarde, a família recebeu uma mensagem do Ministério da Saúde para atualizar a documentação médica do paciente e, assim, cumprir a decisão judicial. O Chelsea da Inglaterra anunciou um reforço importante para o ataque e é brasileiro. João Pedro mal chegou e já pode estrear contra o Palmeiras no Mundial de Clubes. João Pedro já está nos Estados Unidos e foi inscrito no Mundial. O jogador de 23 anos foi revelado pelo Fluminense e estava jogando no Brighton da Inglaterra. O Chelsea pagou 415 milhões de reais pela contratação. Na última temporada, João Pedro marcou 10 gols e deu 6 assistências. O atacante também já vestiu a camisa da seleção brasileira. Puxar a sardinha agora, né? Porque à medida que o Mundial de Clubes chega na reta final, é hora de retorno do Brasileirão se aproximando por aqui. E aí é que a gente vai ver, né, Bruno? Eu tô morrendo de saudade, não vejo a hora de voltar. No dia 13 de julho, domingo, a Record, o R7 e o Play Plus vão transmitir Corinthians e Red Bull Bragantino, direto da Neoquímica Arena. Tá com saudade? Já são 20 dias sem a bola rolar por aqui. E ainda faltam mais 10 para o Brasileirão voltar. A Copa do Mundo de Clubes mexeu no calendário nacional. Os eliminados Botafogo e Flamengo já retornaram dos Estados Unidos. Palmeiras e Fluminense seguem por lá. Quem não disputou o Mundial teve 15 dias de férias. Acho que foi importante para curtir a família, carregar energia e, agora de novo ao trabalho para todo o que tem pela frente.
Para eles, agora é treino todo dia. Tempo suficiente para deixar os jogadores com mais fôlego. O volante Rivera, do Sport, agradece. Ele chegou ao Brasil este ano e o corpo sentiu a quantidade de jogos. Fueron muchos partidos al principio y por ahí no pude mantener ese ritmo y ese nivel competitivo que venía mostrando las primeras fechas. Ya vengo trabajando, haciendo los trabajos que tengo que hacer para poder recuperar esa condición física. Neymar, de contrato renovado no Santos, treinou durante as férias e deve voltar melhor. Aliás, não só ele. No Santos, teve até cartilha para cumprir na folga. Pedir a eles que eles não voltassem acima do peso. E nós estamos observando que todos eles estão voltando no peso que saíram. Os departamentos médicos também comemoram a pausa. Muito benéfico, em todos os sentidos. Nós temos um período para zerar o departamento médico. O atacante Yuri Alberto, do Corinthians, está próximo do retorno, depois de fraturar uma vértebra da coluna. Atletas recuperados, melhores fisicamente, o sonho de todo técnico de ter mais tempo de treino para melhorar a equipe coletivamente se tornou realidade. Só tem uma questão que pode complicar a vida do torcedor que espera ver seu time melhor em campo: a janela de transferências do meio do ano. O campeonato ele pode virar de ponta cabeça. Ele pode ficar um campeonato aberto para times que não tinham muitas chances, porque os poderosos, os favoritos, podem estar muito desfalcados na volta do campeonato. Disputado, cheio de reviravoltas. Quem voltará melhor? Não tem como não sentir saudade do nosso Brasileirão. O chileno Pulgar, do Flamengo, sofreu uma fratura no pé durante o Mundial de Clubes. Vai precisar passar por cirurgia e será desfalque na volta do Brasileirão. Mariana, Edu. Valeu, Bruno. Obrigada. A gente fica por aqui, mas à 00:30 tem mais Jornal da Record. Você pode assistir a edição de hoje no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais. A programação da Record está ao vivo e de graça no Play Plus. Você fica agora com a novela Força de Mulher. E logo depois de Reis tem a prova dos casais e a formação da DR ao vivo no Power Cup. Boa noite. Boa noite. Bora para a próxima. Bradesco, entre nós, você vem primeiro.